1 Pedro, capítulo de número 2. Amém? Todos encontraram? O verso 1 do capítulo 2 diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Paramos por aqui, amém? Vamos curvar as nossas cabeças, nos entronizarmos agora no trono do Senhor, na tua palavra poderosa que nesta hora foi proferida e acompanhada por cada um de vocês. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida, Deus, diante de ti. Me coloco, Senhor, como um vaso, um instrumento teu, para a glória e honra do teu nome santo, Deus. Que eu diminua e o Senhor cresça, que as pessoas não vejam Ramila, mas o Jesus da Ramila esta noite, em nome de Jesus. Que o Senhor venha falar aos nossos corações e que nós venhamos receber de ti, Pai amado, repreendendo no nome do teu Filho Jesus Cristo, todo o mal, toda retaliação, toda dispersão, toda distração de Satanás. Em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Amém, igreja? Quem está feliz de estar aqui essa noite? Vamos dizer assim, em alta voz: eu sou pedra viva. Amém? Se você ainda não é ou não se sente, profetiza sobre a sua vida nesta hora. Eu sou pedra viva. Glória a Deus. Aleluias. Amados, já começa assim, você espera uma coisa bem sutilzinha para começar e já começa ali dizendo: deixe de ser invejoso, malicioso, murmurador. Nossa, que coisa, essa mulher já chega trazendo um manto desses, não é? Mas o Senhor quer revelar algo profundo aos nossos corações essa noite. Não é nada pessoal, não é nada de mim. A gente tem que essa noite realmente se despir de nós mesmos, abrir o nosso coração e dar legalidade para que o nosso entendimento seja transformado, para que a gente alcance essa dimensão e procure, persiga viver isso. Amém? Esse trecho, esse versículo especificamente, deixando, pois, toda malícia, engano, fingimento, inveja e todas as murmurações, é um ensinamento tão basilar, que vem desde o Velho até o Novo Testamento, do começo ao fim da Bíblia. Em todos os livros o Senhor nos ensina, nos adverte a não sermos más, a não sermos pessoas maledicentes, pessoas maliciosas, pessoas que invejam o outro, pessoas que querem o do outro, pessoas que criticam e não contribuem, porque a crítica ela é construtiva quando ela proporciona o crescimento. Quando eu não posso fazer melhor, quando eu não me dedico para ajudar a melhorar de alguma maneira e critico, eu estou simplesmente perdendo a oportunidade de viver a palavra do Senhor e de deixar todas essas práticas citadas aqui no verso 1 do capítulo 2. Mas se por outro lado eu me empenho, eu me esforço, eu quero contribuir, eu estou engajada com a causa e eu faço uma crítica construtiva, dando a minha contribuição, agindo em favor do sucesso, daquilo que está acontecendo, daquilo que está sendo feito, aí sim eu estou sendo uma pedra viva, eu estou trazendo edificação, eu estou contribuindo de alguma maneira. E aqui
Pedro fala aos cristãos: a maneira como a gente tem que ser, nós temos que ser diferentes do que nós éramos. É uma palavra para você que já confessou, que já reconhece o lugar de Senhor, que Jesus, Deus e o Espírito Santo ocupam na sua vida. E ele diz assim: você não tem mais que fazer o que você fazia antes. Você tem que deixar as práticas de antes lá com o velho homem. Você não tem que carregar o velho homem, você não tem que dar lugar ao velho homem, você não tem que ressuscitar o velho homem a todo momento. No capítulo 1, aqui o 2 a gente vai ver que ele é uma continuação. No capítulo 1, volta só uma página aí. Nós estamos no 2, o verso 1. A gente vai para o capítulo 1, o verso de número 14. Diz assim, ó: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Não se conformando em continuar cego, sem conhecimento da palavra, sem conhecimento de quem você serve, de quem você declarou e confessou, aceitar como seu Senhor e Salvador, e não se portar como um salvo, e não se portar como alguém cujos olhos já foram iluminados pela palavra de Deus, e não se portar como alguém que já recebeu e conheceu o Espírito Santo. Nós precisamos deixar o velho homem, nós precisamos não nos conformar em ter confessado Jesus e continuar tendo práticas de pessoas que ainda não tomaram essa decisão, que ainda estão nessa ignorância, que ainda não alcançaram esse entendimento, que ainda não amadureceram para essa etapa das suas vidas espirituais. E aí ele continua, verso 15: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ele não diz: seja um santinho quando estiver lá na célula, seu discipulador, você vai ganhar uns pontos com ele. Seja um santo lá na igreja, seja pontual lá. Se vista decente para ir para a igreja. E aí lá fora, fica à vontade, faz o que está afim. Ele não diz isso para a gente, pelo contrário. Ele diz, sem abrir nenhuma exceção: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Você não vai, olha só como é uma sequência. Aqui ele está nos dando orientações de como nós devemos ser. Lá no capítulo 2 ele começa no verso 1 dizendo que nós devemos deixar de ser. Nós devemos deixar de fazer aquelas coisas. Mas primeiro ele nos dá uma instrução. Primeiro ele diz: faça assim, seja santo em toda a sua maneira de viver. De viver. Não é de fingir que é. Não é de fazer de conta. Não é de colocar uma capa e agora ser um personagem. Não é vestir uma roupa e entrar no personagem e interpretar. É de viver. É o seu dia a dia, é o seu cotidiano, em todo o tempo. É na sua casa, é no seio da tua família, no teu trabalho, na tua escola, com os teus vizinhos, na tua igreja, em toda a tua maneira de viver. Absolutamente toda. Continuando no verso 16. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação. Quero pular para o verso 22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade. Percebam que é um acraseado. Na obediência à verdade. Na obediência leal, fiel, consciente, racional, compreensiva à verdade. Quem é a verdade? Você pode responder e interagir comigo essa noite, amém, irmãos? Quem é a verdade? Jesus. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há outro meio de chegar ao Pai senão por Ele. Absolutamente não há. Verso 22, repetindo: purificando a vossa alma na obediência à verdade para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Percebam como é forte o apelo da palavra do Senhor, dos apóstolos, os quais eles
inspira através do Espírito Santo dele a nos dizer que a gente precisa nos amar, que a gente precisa ser de verdade santo em todas as coisas, em toda a nossa maneira de viver. Não ser fingido. A sociedade nos ensina a fingir. A mídia nos ensina a fingir. Nós somos o tempo todo influenciados a fingir. Mas o que Deus diz para mim e para você é que hoje, não estando mais na ignorância, não sendo mais velho homem, você tem que se colocar no seu lugar de influenciador. Você não tem mais que se deixar influenciar e se pegar fingindo, e se pegar maliciando, e se pegar maldizendo, e se pegar invejando. Porque é tão comum, a gente nem percebe. Mas a palavra diz exatamente isso. Nos adverte exatamente para esse aspecto, para que a gente não se deixe influenciar, mas assuma a postura de influenciador, a postura de discípulo, a postura de servo, a postura de quem já enxerga, de quem já compreende, de quem já discerne, de quem sabe qual é o seu papel, a sua função e, sobretudo, o seu Deus, sobre qual autoridade você está, sobre os cuidados de quem você está representando, quem te chamou, quem te colocou onde você está, quem te fez as promessas que você tem por cumprir na sua vida. Você não deve deixar esquecer disso. E aí no capítulo 2, o verso 1, ele diz para nós como é que nós vamos fazer isso. O primeiro capítulo de 1 Pedro, ele nos fala como ser, nos fala da santidade de Deus, nos fala de amarmos ardentemente uns aos outros. Ele não diz amar os seus irmãos, amar uns aos outros. Perceba que existe um ardentemente. Se você ainda não consegue amar com ardor ou amar levemente, você precisa buscar ao ponto de amar ardentemente. Do contrário, você não está amando, é o que a palavra diz. Imagine olhar para alguém de quem você não suporta, de quem você tem divergências, de quem você se sente perseguido, de quem já te caluniou, e amar ardentemente aquela alma. Porque você precisa olhar para ela com os olhos com que Jesus olha. Do contrário, você não vai conseguir amar nem levemente, muito menos ardentemente. Se você não buscar olhar com os olhos com que Jesus olhou para mim e para você, e olha para cada uma dessas pessoas que estão no seu caminho, você não vai alcançar a capacidade de amá-las de maneira alguma. Amém? E aí Pedro nos ensina, nos diz como que a gente faz para viver de uma maneira diferente. A proposta é essa, a mensagem impressa é essa. A gente tem que deixar de viver como vivíamos antes. E como que a gente faz isso? Deixando, pois, toda a malícia, todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Como velho homem, você reclamava do seu esposo, você reclamava dos seus filhos, você reclamava da sua casa. Como nova criatura, você discerne que eles são almas preciosas para o Senhor, que se você ainda não os ganhou, você será influência e embaixador de Cristo no seu lar, para que eles estejam um dia no mesmo lugar que você, na mesma posição que você. Se eles já estão, você vai deixar as coisas do velho homem, vai deixar de lado todas as murmurações e vai bendizer o teu lar, vai bendizer os teus filhos, vai profetizar sobre eles, porque sobre você há autoridade para profetizar, porque sobre você, por meio da graça, é dada a fé para crer que aquelas profecias vão se concretizar. Você precisa deixar de lado as práticas do velho homem e precisa assumir a postura de alguém que está na luz, de alguém que não mais está na ignorância, e fazer o que é mais difícil fazer, o que a gente normalmente só vê na vida do cristão, ou só vive no nosso momento como cristão, na fase do primeiro amor. Olha o que o versículo 2 do capítulo 2 nos diz: desejai afetuosamente, como meninos recém-nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Amados, o que o Senhor nos diz aqui é muito profundo.
Desejar afetuosamente, amar ardentemente uns aos outros. E aqui, para que a gente consiga deixar essas coisas de lado, o que está nos faltando? Qual é a ferramenta que a gente tem para deixar isso tudo de lado? Deixar de ser invejoso, deixar de ser murmurador, deixar de ser fingido, deixar de ser mau caráter. A gente precisa desejar afetuosamente. Tem versões que diz intensamente. Como meninos recém-nascidos, o leite racional. O leite racional está para nós aqui como a palavra de Deus. O nosso maior e mais poderoso alimento. Tem versões que leite racional está como leite puro, como o leite sagrado. Eu encontrei várias nomenclaturas diferentes para leite racional. E é muito profundo você ser chamado a atenção de que para você conseguir deixar de ser uma velha criatura, deixar todas essas práticas que Pedro cita no verso 1, você precisa simplesmente, parece simples, mas na prática, né, não tem sido bem assim. Desejar afetuosamente o leite racional, ou o leite puro, o leite da palavra do Senhor, não falsificado, não fingido, e é por ele que você vai crescendo para a salvação. É por meio da palavra de Deus, do leite puro e racional, que nós vamos crescendo para a salvação. E olha como é interessante. Quantas vezes no dia você lê a Bíblia? Não precisa responder, mas responda mentalmente. A ideia não é constranger você na sua casa e nem ninguém aqui. A ideia é lhe fazer refletir de que o que Pedro está dizendo em desejar afetuosamente é de que nós deveríamos buscar, nós deveríamos desejar, nós deveríamos anseiar e recorrer ao alimento da palavra de Deus com a mesma espontaneidade, com a mesma naturalidade com que a gente busca alimentar o nosso corpo. Ele vai mais profundo ainda em estudos, se você for fazer, ele sugere que essa espontaneidade seja a mesma com que um bebê recém-nascido, que é o que o versículo diz, nascido novamente ou recém-nascido, anseia e vai ao encontro do peito da mãe. Gente, alguém ensina um bebê quando nasce que no peito da mãe tem leite para ele comer? Alguém diz isso para ele? Porque não disseram para mim nem para os meus filhos. Eles instintivamente, instinto, necessidade, desejo afetuoso, desejo ardente de se nutrir, de se alimentar, de se fortalecer, aleluias. Ele instintivamente, ele roça no nosso colo até encontrar o peito e abocanhar o mamilo e sugar com todas as suas forças, até que o leite saia e ele se alimente. É assim que Pedro diz que eu e você vamos conseguir deixar a malícia, deixar a murmuração, é desejando o alimento, o leite racional com esta intensidade, com esta espontaneidade. E quantas vezes você tem lido a Bíblia num dia? Responda para você mesmo mentalmente. Quantas vezes você tem recorrido a esse leite racional e tem se nutrido desse leite puro, que é o melhor e mais potente alimento que você e que um bebê recém-nascido pode receber? O leite que sai do seio da sua mãe. É isso que nos tem faltado e é isso que nos tem aprisionado e impedido de crescer espiritualmente. E essa noite o Senhor nos chama para um crescimento espiritual, mas Ele nos adverte que Ele só vai se dar quando nós desejarmos afetuosamente esse leite racional da palavra dEle e buscarmos de maneira instintiva. É acordar, eu necessito e ler, e se alimentar, e se nutrir. Você vai ver que esse desejo, essa necessidade vai se dar a cada 3 horas, como é no processo de amamentação. E você vai precisar administrar isso. Mas vai ser uma necessidade constante. Deveria ser, deve ser, precisa ser. Do contrário, a gente estagna. Do contrário, a gente continua ressuscitando as práticas do velho homem, porque é o que você tem na sua memória. Você não está se nutrindo, se alimentando da palavra de Deus. Você não está buscando nessa fonte poderosa, rica do Senhor. Amém, amados? Então nós fazemos isso por meio de um processo, por meio de um trabalhar, de um disciplinar
do nosso espírito, de lembrar ele: espírito, você está com fome, você precisa se alimentar, você acordou, você comeu ontem, a que horas você comeu ontem? Você se alimentou domingo no culto de celebração. Vamos, espírito, você ainda não se alimentou, vamos nos alimentar da palavra. Às vezes você precisa de um versículo, você precisa da parte A ou da parte B do versículo, mas o alimento que você precisa para aquele dia está ali, você não foi buscar, e o seu espírito vai ficando desnutrido, vai faltando nutrientes, vai faltando força, e cada vez mais vai faltando força, e cada vez mais o velho homem vai prevalecendo, cada vez mais você vai ficando maldizente, invejoso, frustrado, infeliz, amargurado, doente, com Covid, porque gente assim atrai coisa ruim. A gente precisa estar cheios, porque quando a gente se alimenta do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus vai nos respaldar para que você ore e diga: Espírito Santo, traga à minha memória aquilo que me traz paz. E no momento da aflição e da preocupação vai vir à sua memória tudo que você leu, tudo que você se alimentou, e que não lhe nutriu naquele momento, mas ficou no reservatório, e vai lhe trazer os nutrientes, vai lhe trazer a satisfação, vai lhe trazer a provisão necessária para aquele momento, para o teu espírito, se assim você o buscar. Então é desta maneira que nós fazemos. Mas perceba um detalhe que diz aqui no versículo 4: e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Muito forte isso. Para Deus eleita e preciosa, reprovada pelos homens. Amados, a palavra de Deus, ela não nos engana e ela não é fingida, pelo contrário, ela nos ensina a não viver no engano e a não sermos fingidos. Deus nos alerta que assim como o próprio Jesus, a pedra viva, foi reprovado por muitos homens, ela é eleita e preciosa diante de Deus. E Deus nos diz essa noite que nós, que já o aceitamos, somos essas pedras vivas e devemos nos portar como tal. Mas nós não devemos andar enganados. Nós vamos sim ser reprovados por alguns homens. Não tenha dúvida de que você vai enfrentar reprovação, de que você vai enfrentar perseguição, de que você vai enfrentar calúnia. Mas se você desejar afetuosamente o leite racional da palavra, você vai estar revestido, você vai estar preparado para enfrentar todas as reprovações. E principalmente você vai estar munido da informação. Você já saiu da ignorância, você agora conhece, você tem o poder. Conhecimento é poder, e conhecimento da palavra de Deus é poder dobrado, porque é poder e graça sobre você. Você saiu da ignorância e conhece, você sabe, pode declarar diante da reprovação dos homens, que para os homens você pode estar reprovado, mas para Deus você é pedra viva, eleita e preciosa. Eleita e preciosa você é, e eu sou para Deus. Alguém se alegra dessa informação? Pode glorificar a Jesus. Vós também, como pedras vivas sois, edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus. Na época em que Pedro falava, as casas, os templos espirituais onde os sacrifícios eram ofertados, eram templos físicos. E o que ele está dizendo aqui para nós, neste tempo, é que nós somos estes templos. Hoje, esse sacrifício, somos nós nos ofertarmos. Hoje esse sacrifício acontece dentro de nós. Nós nos louvamos aqui, a casa é sua, pode entrar, tira tudo do lugar. É isso. É se ofertar primeiro, esse é o primeiro e maior sacrifício que você pode fazer. Você não tem como fazer nenhum ofertar a Deus, nenhum outro sacrifício espiritual, sem primeiro haver se ofertado, sem primeiro haver ofertado o seu coração de maneira íntegra e inteira para o Senhor. Nós precisamos entender que essas casas espirituais hoje somos eu e você, e que esses sacrifícios espirituais são a nossa oferta viva a Cristo, entre outros. O nosso jejum, as nossas orações, a nossa adoração a Deus, a nossa ajuda ao próximo, o nosso amar o outro ardentemente, por mais difícil que isso seja, mas com Deus, como pedra viva que nós somos forjados e capacitados para amar ardentemente.
Desta maneira nós conseguimos, de nenhuma outra. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Mateus 16. Segura aí abertinho no capítulo 16 de Mateus. Que eu vou voltar aqui em 1 Pedro, só para te lembrar de um versículo, o versículo 3, onde diz assim: se é que já provastes que o Senhor é bom, ou que o Senhor é benigno, em algumas versões, né? Lá no Salmo 34, verso 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. E aqui em 1 Pedro ele diz para a gente que se a gente desejar afetuosamente esse leite racional e buscar, a gente vai crescer em salvação, a gente vai crescer na palavra e vai crescer espiritualmente. Mas aí na sequência ele diz: se é que já provades que o Senhor é bom. Se você ainda não provou, você tem essa oportunidade hoje. Você tem essa oportunidade hoje, você tem essa oportunidade hoje. Você que está aqui, que ainda não provou, tem essa oportunidade hoje. Portanto, não desperdice. É glorioso sair da ignorância. Como é bom quando você descobre uma coisa que você não sabia. Fala sério, não é verdade? Você tinha uma coisa aqui, você... não acredito, eu tinha isso, não sabia como usar. Gente, como isso é prático, como isso é funcional, como facilita a minha vida. Imagina conhecer a palavra de Deus e entender que guerreiro munido, preparado você pode ser para enfrentar todas as batalhas que são colocadas diante de você todos os dias. É glorioso a gente deixar de conhecer, sair da ignorância e passar para o conhecimento. Sair da escuridão e vir para a luz. É tremendo. É renovação de entendimento. A Bíblia diz que quando nós confessamos o Senhor como nosso Salvador, nós recebemos um novo coração e nós recebemos um novo espírito. Ele diz, porém, em vós um novo espírito, não é verdade? Mas Ele não dá para nós uma mente nova. Ele nos dá a oportunidade de ter uma mente renovada e transformada todos os dias por meio do leite que você vai lá sedentamente buscar na palavra dele. Em Romanos 12:2 diz isso para nós. Por meio da transformação do entendimento é que nós vamos tendo uma mente renovada todos os dias. Mas se você não busca isso, que tipo de transformação e renovação no seu entendimento vai acontecer se nem estímulo e sequer alimento ele está recebendo? Não é verdade? Uma criança, se ela não recebe a alimentação adequada, o crescimento dela fica comprometido, a aprendizagem dela fica comprometida. E isso acontece com o nosso espírito. Se você aceita Jesus e você não se alimenta, o seu crescimento do espírito vai ficar limitado, vai ficar deficitário, vai ficar desnutrido. Vai comprometer todas as outras áreas da sua vida, as suas emoções. Você vai ter dificuldade de lidar com seus problemas, você não vai conseguir ajudar as pessoas, você não vai conseguir deixar o velho homem para trás, você vai seguir com essas práticas. Você precisa desejar afetuosamente o leite racional, para que a gente siga crescendo. Agora em Mateus 16, o verso 15, Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro vai respondendo, e no verso 18 ele diz assim: pois também eu te digo que tu és... Espera aí que eu vou ler a sequência toda para vocês não se confundirem, amém? Do 15 ao 18, vamos lá? Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. 18. Pois também, Jesus disse para Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluias! Glória a Deus. O próprio Cristo diz para mim e para você, através de Pedro,
que nós somos as pedras vivas, que sobre nós a igreja dele está sendo edificada na terra, e se não está, precisa passar a ser a partir de hoje. Pedro, que eu acredito que tenha sido um trocadilho que o Senhor Jesus faz, que eu acho lindo quando ele fala em parábolas e quando a gente vê principalmente aqui em Mateus, quando ele escolhe Pedro para dirigir a pergunta, Pedro para responder a pergunta. Pedro significa pedra pequena. Imagine só, Deus está dizendo que não importa o teu tamanho, não importa como você se vê, importa como Ele te vê. Importa que você reconheça que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e foi a declaração que Pedro fez, e que nós devemos fazer todos os dias. Reconhecendo isto, não sobre a figura do apóstolo Pedro, a igreja foi edificada, mas Ele está dizendo para nós que nós somos os Pedros, as pedras pequenas, sobre as quais Ele quer edificar a igreja dele na terra. Ninguém fica feliz com isso, eu me sinto honrada, eu sinto um temor tão grande quando eu digo isso. Dentro de mim, é um temor tão grande, é uma responsabilidade tão grande, mas não é para ter medo, não é para recuar, é para alimentar, fortalecer, nutrir, revestir e estar munido para cumprir o teu propósito, para cumprir a missão que nos foi confiada, a missão que hoje é confiada a você, a oportunidade que lhe é dada, a honradez que lhe é dada de ter sido escolhido e escolhida para tamanha obra, para ser uma pedra que, apesar de pequena, é a pedra que Deus escolheu e que para Ele é preciosa. Está lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 2. É uma pedra preciosa. Por mais que os homens reprovem, Deus não te reprova. Deus não te rejeita, Deus te aceita, Deus te acolhe, Deus te convida e Deus quer edificar sobre mim e você, a igreja dele aqui na terra. Aleluias. Vamos nos colocar de pé, amados? Aleluias. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Não prevalecerá contra a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor somos nós. A casa espiritual onde Deus habita, e se não habita, quer passar a habitar esta noite, somos nós, é o nosso coração, é o nosso interior. E nós precisamos dar a Ele este lugar esta noite. Nós precisamos nos humilhar diante dEle essa noite, pedir perdão pelas vezes em que nós deixamos o nosso espírito desnutrido, desfalecido, cego, burro, ignorante, sem informação, sem conhecimento, sem elementos para se defender, tendo armas que não sabe manusear. É motivo da gente se humilhar e pedir perdão ao Senhor, porque Ele nos dispõe um arsenal de armas do qual exército nenhum dispõe. E nós nos recusamos a fazer o treinamento e aprender a usar essas armas. E nós precisamos colocar isso em prática nas nossas vidas. Amém, igreja?